Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bússola Cast. Este projeto que tem um propósito de inspirar, de ensinar através de histórias, através de práticas. Aqui eu trago pessoas que já passaram pela experiência, que vivem, que têm muito a contribuir. E hoje eu estou aqui com Chico Nunes, ele que recentemente deixou o Farol de Desenvolvimento como presidente, mas continua lá conosco lá, e foi aí o primeiro presidente que trouxe até aqui e nos levou aí para fechar com chave de ouro para Maringá, para conhecer a experiência exitosa, e vamos falar muito sobre isso aqui hoje nesse terceiro episódio da temporada Maringá, tá certo? E também aqui com o Zé William, ele que é construtor, é empresário aqui na Paraíba, assim, com uma larga experiência. Eu sempre digo, né, que Zé teve, pode chamar de Zé, né? Fica à vontade. Tá, que teve, assim, uma visão de vender imóvel aqui na planta quando tudo era mato ali no Bessa. Então, eu nunca esqueço disso, e porque eu fazia, na época, as festas dele lá, tá? Ele nem lembrava disso, eu lembrei recentemente. Então, vamos falar sobre a nossa viagem a Maringá. Chico Nunes, primeiramente, mais uma vez, seja bem-vindo aqui, muito obrigado. Você já é velho conhecido, sempre contribuindo aqui com sua experiência. Por que levar uma equipe do Farol aí com 19 membros ao todo, foi isso? Para conhecer Maringá. Pois não, Josué, eu quero agradecer pela oportunidade aqui de estar novamente com você, abraçar meu amigo Zé William e já indo direto à resposta, né, à sua pergunta. Maringá é hoje a maior inspiração para quem quer trabalhar o desenvolvimento de um município, de um território, de uma região, porque eles têm um trabalho de 20 anos com planejamento, com parceria, com muita determinação e principalmente com uma cultura onde promove uma harmonização perfeita entre o setor produtivo e a gestão pública. Quando nós criamos o Farol aqui, nós nos espelhamos em pelo menos 3 cases, né? E o principal deles foi Maringá, né? Além de Maringá, me lembro, a gente teve a referência do Pacto do Cariri lá no Ceará, na época do Tasso Gereissati, que era presidente da Federação das Indústrias, virou governador, enfim. Mas um movimento que começou no seio empresarial. Depois o caso de Gramado, das Serras Gaúchas e Maringá. O ano passado eu fui a um evento, né, um Planeja Brasil, lá em Maringá, e além de tudo aquilo que eu já tinha escutado do Silvio Barros, né, que atualmente é o prefeito, mas... Já foi prefeito já por várias vezes? Já tinha sido prefeito por 2 vezes e é um dos principais responsáveis por esse sucesso de Maringá. Eu já tinha escutado do Silvio muitos relatos, né, mas o ano passado eu vi em loco como é que as coisas funcionam lá. E aquilo me despertou assim, um desejo de fazer alguns ajustes, né, em nosso Farol, que já completando 3 anos, né, agora vai completar, já precisava de ter uma compreensão, né, melhor de como nós podemos avançar nessa relação dos empresários do Farol, da academia, da sociedade organizada, que é o mix, né, dessa composição dos 60 líderes, né, que fazem parte do nosso Farol. Como é que a gente pode caminhar de maneira mais harmoniosa com a gestão pública? Mas eu me dei conta das minhas limitações, né, e pensei assim, Zé, eu digo, agora, estou voltando todo animado, empolgado, mas eu sou para convencer 59, né? Eu digo, acho que eu não vou ter essa competência. Dividir com os demais, né? Eu não vou ter essa competência. Para convencer 59, então acho que a melhor estratégia é programar uma missão, né, para trazer alguns líderes nossos do Farol e também trazendo alguém da gestão pública do Estado,
E assim fomos. E foi ótimo, né? A programação foi cumprida e vamos ter a oportunidade de citar alguns fatos interessantes aqui na nossa conversa. Tá, inclusive tivemos o apoio do Sebrae, não foi? Essa viagem. Tivemos Fomos em o apoio 19, do né? Ou Sebrae. seja, foi um prefeito, uma secretária de Estado Apoliano, o prefeito de Caporã, teve o Omar, que é das cooperativas, não é isso? Omar é do projeto Cooperar. Mas que também tem uma vivência como gestor. E alguns empresários de diversos setores. Então foi uma equipe bem multidisciplinar. Zé, você, com a sua experiência, tanto no mundo empresarial, como no mundo como secretário da cidade de João Pessoa, que já foi, como presidente de entidades, que milita há muito tempo, o que marcou mais para você nessa ida a Maringá? O que te impactou mais nesses 2 dias que nós passamos lá, conhecendo diversas áreas, diversos setores? Meu caro Josué, aproveitar, para além de cumprimentá-lo, também ao nosso Chico, parabenizar pela exitosa gestão enquanto presidente do Farol, por onde ele passa é uma marca registrada. Cumprimentar a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Dizer que foi uma grata satisfação. Já tínhamos ouvido falar bastante sobre Maringá, de como Maringá se desenvolvia, como era a convivência empresarial e pública. E tivemos a oportunidade, o Farol agora com o Chico capitaneando essa delegação, de nós podermos vermos de perto aquilo que a gente ouvia, aquilo que a gente lia, e aquilo que se comentava desses resultados de Maringá, né, enquanto gestão, enquanto parceria. Nós tivemos a grata satisfação de ver que quando se quer, se pode fazer uma parceria público-privada real. Né? Participação empresarial lá é muito forte. Pra você ter uma ideia, se não tiver enganado nos dados que nós ouvimos, uma cidade que tem pouco menos da metade de João Pessoa, a associação comercial tem mais de 5 mil filiados. É uma coisa impressionante. Só entre diretores e grupo de trabalho deu 570 para empossar, né? Exatamente. E nós tivemos a grata satisfação de assistir a posse, que foi cansativa, mas eu acho que todos ali que estavam participando era um orgulho grande. Todos citados nominalmente. Nome, função, toda a representatividade. Isso demonstra essa parceria real que existe do poder público e a iniciativa privada. Inclusive a iniciativa privada cobrando muito bem, mas também quando o poder público precisa, ele chega rapidamente. Tivemos a citação de 3 grandes projetos lá, onde a iniciativa de cara bancou os projetos iniciais para que o poder público pudesse tirar essas amarras do que eu chamo de burocracia estatal, né, infernal, que atrasa e atrapalha tudo para você fazer, né, uma licitação, etc. Então, foi uma demonstração inconteste de que, com boa vontade, com verdade, com parceria real, você pode fazer com que as coisas aconteçam bem mais rapidamente. Você viu uma cidade organizada, uma cidade onde a proporção de veículos é maior do que a de João Pessoa aqui, mas você via um trânsito fluindo com tranquilidade, você não via favelas, você via todo um planejamento para evitar que essas coisas aconteçam, não é? Então, uma cidade recente, uma cidade de 78 anos, fez agora em maio, 78 anos, acredito, né? Foi em 1947. Então, você vê, é possível a parceria público-privada, né? É possível. Nós tivemos lá um exemplo, você vê, quase que uma nova cidade bancada pela iniciativa privada com investimentos da ordem de 32 bilhões de reais. Uma coisa assim impressionante. Né? Um hospital sendo feito agora, será um dos maiores hospitais dedicados à criança, à área infantil, onde instituições tiveram a coragem de doar toda a estrutura. Quer dizer, para você ver isso, sentir que já estava lá funcionando, é porque a coisa existe de forma séria, né? Já sabe que as doações sendo feitas serão empregadas, serão utilizadas daquela forma como elas foram apresentadas e propostas a serem feitas. Quer dizer, é isso que nós tivemos a oportunidade de conversar. O prefeito Silvio Barros nos recebeu muito bem, seu secretariado, né? Fomos muito bem recebidos na associação comercial e a instituição
criada lá o CODEM, que funciona na associação comercial. Segura o Codem um pouquinho que eu volto já sobre esse assunto aí, sabe, Zé? Segura que eu perguntar sobre isso aí. Porque eu queria, antes de ir pro Codem, uma coisa que ficou muito assim, muito demonstrado por todos, tá certo? Depois a gente fala sobre as estruturas que a gente viu lá na associação, tá? É que existe uma vontade, que eles deixaram claro isso, porque quando a gente conversou com o prefeito, conversou com o secretário, conversou com o diretor daquele centro de... Você percebe que a fala de um é a fala do outro. Não há essa divergência. Ou seja, eles têm aquele prazer em defender e mostrar que a cidade está evoluindo nessa iniciativa público-privada. Como você falou, o empresariado tem o lugar dele, eu percebi isso, e o público tem o lugar dele. É tanto que, pela primeira vez eu vi, não sei se tem outros lugares que são assim, que para você fazer parte da diretoria da associação comercial, você não pode sequer ser filiado a um partido político. Permita aí a minha franqueza, mas aqui na Paraíba alguns vão para algumas entidades só para fazer um trampolim para se candidatar depois. Olha a diferença. Por isso que, como ele falou lá, disse, como é que um prefeito vai pegar o telefone de madrugada quando ele tiver com um problema, e eles têm, e vai ligar para um presidente de uma entidade para pedir ajuda, se ele sabe que ele é adversário dele. Então a gente viu na associação 570 pessoas sendo empossadas com o olhar da sociedade civil organizada. É o espírito de cidadania. Inclusive, outro fato interessante que nós observamos, que independente da cor partidária, sai um prefeito, entra outro prefeito e assim vai, há uma continuidade nesse trabalho, porque é o espírito da coisa que funciona em prol da cidade, está acima daqueles que estão de plantão. Ou seja, está acima da instituição. A cidade é que está acima de tudo, o interesse, e principalmente eles fazem um planejamento no mínimo de médio prazo. Isso é uma coisa interessante. E brigam fazem força para que os grandes talentos sejam retidos, que não percam esses talentos para outras instituições, outros estados ou até para fora do Brasil. Isso é uma coisa muito interessante. A perspectiva, não é, do maringaense é que ele pode se desenvolver, viver bem e progredir ali no seu entorno. Isso é uma coisa muito importante, é uma sequência, não é? É uma mudança de paradigma, uma questão cultural. Infelizmente, nós não temos isso por aqui. Ainda, né? Ainda, mas estamos lá aprender para fazer aqui, né? Está se plantando uma semente. Né? Bom, temos aqui em cima, eu chamar assim, essa visão estadista, tá? E aí vem aqui digamos assim, as estruturas que sustentam essa visão de longo prazo e de estadista. Então aí agora vamos falar um pouco sobre esses conselhos que você começou, Chico, e aí cada um começa por um. O que vocês viram de estruturas que funcionam? Por exemplo, você estava falando do CODEM, é isso? Explica aí para quem está nos assistindo o que é o CODEM, depois, Chico, você fala sobre uma outra que a gente viu lá. Passar para Chico, eu já falei demais. Pronto, então, Chico, explica aí o que é o CODEM lá. É gentil, né? O presidente Zé William aqui o CODEM, na verdade, foi a entidade que nos inspirou, até porque as histórias que a gente tinha ouvido era sobre o CODEM, né? A gente não tinha muito detalhe, a época que fundamos o Farol, da estrutura da associação comercial. Porque as palestras que eu tinha escutado do Silvio, o Silvio falava do CODEM, né? Que mudou, né? CODEM significa o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. E foi uma entidade que surgiu na associação comercial, com 6 empresários, e eles queriam fazer uma virada de chave, né? E entendendo exatamente que o desenvolvimento tinha que ser algo, né, de mão dupla, né? Não poderia ser só os empresários ou só a gestão pública. E o CODEM entendeu que isso, para acontecer, né, com eficiência, teria que ser planejado. E eles fizeram um plano, na época, o primeiro plano deles foi para 20 anos, né? O que significa aí 5 gestões de prefeitos. E nessa visão que vocês estavam colocando,
seria um projeto com uma visão estadista, né? E não era um projeto de um candidato, né? Não era um projeto de município, era um projeto para desenvolver ao longo de 20 anos, né? Com 5 gestões. Eles colocaram na época como visão, né? Como meta, que em até 20 anos Maringá deveria estar entre as 10 melhores cidades do Brasil, para viver, morar, investir, trabalhar. E antes de chegar aos 20 anos, quer dizer, 17 anos depois, eles chegaram não só entre as 10, mas chegaram a número 1 do ranking, né? E em 5 anos eles ganharam 4 vezes esse título, né? E inclusive agora em 2024. Então, é muita determinação desse grupo, né, que é muito comprometido com a cidade. A gente percebe um sentimento, um senso de pertencimento muito forte. E uma questão cultural, né, que é bem diferente dos padrões que usualmente a gente está acostumado a assistir aqui. Isso que o Zé Willian estava falando, né, quando eles entenderam que precisava melhorar a questão da mobilidade, né? Porque a cidade tem 410 mil habitantes e tem um carro para... Tamanho de Campina Grande, na verdade. Tamanho de Campina Grande. Praticamente Campina Grande. E tem um carro por habitante, né? Eles disseram, veja a cidade, um carro por habitante. Um carro por habitante, o padrão deles. E aí teve aquela história de que para fazer, né, as avenidas lá para melhorar essa mobilidade, tinha a questão da linha férrea que foi a origem do município, mas que atrapalhava os projetos que estavam para acontecer. E precisava torná-la subterrânea, não é? Fazer um túnel com essa, de 7 quilômetros de túnel. E os empresários disseram que se os políticos arrumassem o dinheiro, eles bancavam o projeto. E né, correram a sacolinha lá entre eles, com critério, com muito profissionalismo, e arrecadaram R$900 mil, assim, rapidinho, para custear o projeto. E por ser um projeto que não precisava de entrar nos trâmites aí das licitações, que é outra coisa que emperra a máquina pública, né, a gestão, porque um projeto desse, se fosse para ser contratado pelo município, né, e lá também não é diferente daqui nesses aspectos, né, aí alguém iria impugnar, né, a licitação, ia recorrer, Isso era 2 anos só para a empresa que ganhasse começasse a fazer. Eles fizeram em 3, 4 meses, entregaram o projeto, levantaram R$200 milhões e o projeto está em execução. Né? Aqui, né, assim, o que normalmente a gente escuta, diz, não, eu mesmo não vou bancar isso, não. Quem tem a obrigação de bancar isso é o Estado, é o município, é o governo. Então, essa mudança de visão, e assim, e como eles nos disseram, as pessoas colocaram a mão no bolso e bancaram isso, né? Eles fizeram cotas, acho que de R$50 mil cada cota. Teve empresa que comprou 2 cotas, que doou 2 cotas, mas eles tinham uma fundamentação, um convencimento de dizer, olha, Josué, Zé Willian, esse projeto vai beneficiar a sua empresa por isso, isso e isso. Né? Você não vai fazer só uma doação, não. Você vai fazer um investimento. Você falando aí, sabe, Chico, pensa assim, e a certeza de que ia sair o projeto, né? De que ia sair. Porque se for em outros municípios, se eu pagar o projeto, será que vai ser executado mesmo? Vai que vem outro prefeito e não faz aí continuidade. Porque assim, Então, só para fechar a história do CODEM, né? Então, o CODEM foi a entidade que capitaneou isso junto com a associação comercial, porque eles se estruturam através de comitês, né? Eles têm, em função das expertises, eles têm os comitês e eles não só bancaram o projeto, como eles fazem grupos de trabalhos, tá certo? Para acompanhar a execução disso, né? E não deixando, por exemplo, que o processo sofra interrupções quando dá mudança de gestores, né, na renovação de mandatos. Eu tenho gravado aqui, conversando com o Tiago Lucena, que agora é secretário, vou até trazer ele aqui. Eu dizia para ele aqui há um tempo atrás, né? Tá gravado isso aí, tem um corte que tem rodado muito aí, um dos mais vistos até agora. Eu dizia o seguinte, que não existe um prefeito, um deputado, um governador, um presidente, ninguém capaz de resolver
o problema do Centro Histórico de João Pessoa em uma gestão. Tá certo? Eu não conhecia a experiência de Maringá, mas lá ficou muito claro que tudo que você faz tem que ser com a visão de longo prazo e cada um que for chegando tem a sua participação. Eu tive aqui a oportunidade há uns 3 anos atrás ou 4, no prefeito anterior, conhecer um projeto ali do centro da cidade, foi pela CDL na época. Projeto lindo, maravilhoso, mostrado, tudo tal, com lugar para lazer e tal, aquela coisa encantadora. Não sei se o cara faz para mostrar, se o outro não dá conta porque não quer. Não sei quais são as razões, não vou aqui discutir porque eu não entendo a lógica. Mas o fato é que um faz, outro não continua. Então, essa prática que nós temos aqui, histórica, aqui eu não estou fazendo juízo de valor de A, de B, que passou recente, mas historicamente a gente sabe disso. Um começa uma coisa porque não é dele, o outro não dá continuidade. E lá a visão é totalmente, digamos assim, contrário do comum que a gente conhece por aí. E o que é mais interessante, sabe, Chico, você dizia isso na fundação do Farol, quando eu fui na primeira reunião, que o taxista deu sua contribuição naquele começo. Para trazer na época, lá eles contaram a história agora, para trazer, eu me arrependo todinho, cara, para trazer alguém para fazer uma palestra que não tinha dinheiro, o cara tinha milhas, o cara doava as milhas, o cara ia buscar no aeroporto e não cobrava. O dono do restaurante doava então, a refeição, o hotel dava hospedagem. Então, eu peguei um Uber que eu saí, eu desgarrei um pouco do pessoal lá, fui fazer umas coisas pro pessoal lá, atrás de umas plantas para trazer lembrança para cá, sabe? Para meu sítio. E peguei um Uber e fui conversando com o senhor lá. E ele contando, você via a mesma fala, o mesmo amor, a mesma vontade pela cidade. Então, aquilo, assim, eu voltei de lá encantado com o que vi, tá certo? Com o que vi. E assim, e quando eu olho para o Farol e todos nós que estamos lá, como eu brinco, né? A gente paga para trabalhar, né? A gente paga para se associar, deixa as obrigações. Nós temos esse sentimento. Isso eu não tenho dúvida de quem está ali quer ver uma Paraíba melhor para todo. Como é que a gente pode, Chico, você com a sua experiência, e Zé, a pergunta para os dois aí, sabe? Como é que a gente pode, assim como você viu lá, e Chico era só uma semente, ele foi, transformou numa árvore que gerou 19 sementes. Então não é mais somente Chico falando, são 19. Como é que a gente pode fazer uma floresta agora, sabe? Como é que a gente pode trazer aquela experiência na visão de vocês aí e assim, e multiplicar, porque eu acredito muito numa frase que eu vi no filme com Gerard Depardieu, que é A Descoberta do Paraíso, 1982, acho que é isso. 1400. Obrigado aí, produção. É bom por isso, né? Ele fala assim, né? Se você partir, você pode não chegar onde você quer chegar, mas você chega em algum canto. Então, eu acredito muito naquilo. Se a gente não consegue o que você quer, mas consegue algo ou até algo melhor, tá certo? Então, como é que a gente pode ali, aí para todos os participantes ali, maximizar essa visão, levar a outras missões, procurar sensibilizar. Isso aqui é uma iniciativa de não deixar morrer o que a gente viu lá. Isso aqui é uma iniciativa de não deixar morrer o que a gente viu, para não esfriar. Você, foi Zé Carneiro, falou que teve aqui também, no podcast anterior, fez uma fala lá, não lembro que foi dos dois, se eu não me lembrar agora, para não deixar morrer essa interação com eles. Porque assim, você chegar numa associação comercial e ver o que nós vimos lá assim, tá certo? O tamanho, a quantidade de grupo de trabalho, a quantidade de voluntários, é motivador. Como é que a gente pode transformar essa semente numa árvore e essa árvore numa floresta? Olha, o que a gente viu foi uma coisa interessante, eu vou começar aí praticamente pelo seu final. Praticamente 10% dos filiados à associação comercial fazem parte da direção, direto ou indiretamente. Então você vê que 5 mil tem 570, dá mais de 10%. Tem uma pluralidade, né? Uma pluralidade enorme. Agora, com um comprometimento maior ainda. O orgulho que a gente via no semblante de cada um em ter o nome citado e ele fazer parte daquele grupo de trabalho, daquela diretoria lá da associação. Isso é uma coisa impressionante. E voltando um pouquinho aqui agora para o início dessa sua intervenção recente, quando você fala no nosso centro histórico. Quando você fala no nosso centro histórico, algo primordial, a sucessão, não é? Para que os projetos aconteçam e tenha continuidade.
Infelizmente, essa falta de cultura política e empresarial existe aqui, né? Além de que diversos órgãos que têm a ver com o centro histórico, que têm interferência no centro histórico, e acredito que todos extremamente bem intencionados, mas muitas vezes termina atrapalhando, porque você não consegue pôr em prática determinadas coisas que foi já combinadas, avançadas, até tratadas entre a iniciativa privada e o poder público, com parte da população em audiências, diretas ou indiretas, porque aí vem aquilo de novo que a gente fala. Um aprova um financiamento, aí muda um gestor, o gestor não concorda muito com aquela linha, esquece aquilo de lado, às vezes não é o gestor municipal, é o gestor de determinados órgãos que você precisa submeter, né, os projetos. Então, a iniciativa privada chega muitas vezes, vai no imediatismo da reclamação, do sofrimento da sexta-feira seguinte, é pertinente, é de lá que ele tira o seu sustento, é de lá que ele sustenta a sua família, é de lá que ele pretende expandir seu negócio ou, na pior das hipóteses, manter e evitar que ele se acabe. Então, essa mudança de cultura que eu acho que é o mais importante que nós precisamos fazer. Recentemente, os governos municipais, o governo municipal e o governo estadual conseguiu ter uma certa afinidade, né? Essa gestão atual da prefeitura, essa gestão da prefeitura de João Pessoa, essa gestão do governo do estado, o prefeito Cícero, o governador João, eles têm tentado afinar o passo. E você viu, foram criadas inúmeras situações que até então não existiam. E são aquelas situações da sexta-feira seguinte, são aquelas mais imediatas. Você isentar IPTU, você isentar, zerar ITBI. Quantas gerações, 3, 4 gerações lá de prédios que você não consegue repassar, porque pelo andar da carruagem, pela desvalorização da área, por uma série de coisas, lá não compensa as famílias fazerem essas regularizações, não tem alugar. Aí veio aquela confusão, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Então, foram tomadas uma série de medidas que eu tenho certeza que se houver desprendimento da iniciativa privada, vontade da iniciativa privada de cobrar mais ainda do poder público municipal e estadual, a gente agora realmente destravar o centro histórico. Porque foram isenções de tributos por parte do governo do estado, isenções de tributos por conta de prefeitura municipal, e agora precisa que a iniciativa privada... Por exemplo, nós temos uma associação comercial centenária, está lá plantada, né? A contribuição pode ser muito maior do que vem sendo dada, tá certo? Contribui sim, mas pode contribuir com muito mais. Não só censurando, mas apontando soluções, né? Coisas como nós vimos em Maringá e em outras cidades do Brasil, que se não feita de forma tão bem assim, tão mais pragmática quanto Maringá tem feito, mas você tem conseguido fazer. Então, eu acho que essa parceria, Josué, precisa ser feita de imediato. O poder público precisa entender que a gestão está acima do gestor e que ele tem e precisa pensar em médio e longo prazo. Não está, como você disse, vem uma gestão, pega os projetos e guarda, começa outro completamente distinto. Ultimamente, graças a Deus, isso tem mudado um pouco. Agora precisa se aprofundar, mas para que mais rapidamente isso precise ser aplicado, isso possa ser aplicado. Eu complementaria aí, sabe, Zé, ver o que ser feito para que não caia depois. Porque, como você falou, tem uma afinidade entre os dois gestores, mas os próximos que vierem vão ter. Então, o que me preocupa é isso. Quando eu falei a entrada aqui, da iniciativa quando eu privada falei precisa aqui na cobrar época, mais. Quando eu falei aqui na época, sem conhecer a experiência de Maringá, eu dizia isso, ó. Porque eu faço aqui uma pergunta. Chico, qual é o seu bairro, Chico? Do coração. Oceania. Se você pudesse escolher um outro bairro do coração em João Pessoa, qual seria? Qual seria seu segundo bairro? Não, eu diria assim. Mas... É porque a pergunta que eu fiz não foi muito claro, mas todo mundo tem um amor pelo centro da cidade. É como se fosse nosso segundo bairro. Não sei se você tem isso, mas... Muito, sim. Tá? Adoro. Então, todo mundo gosta do bairro. Então, como você falou, quem tá lá, às vezes, que acaba travando, também quer ver aquele sucesso ali. Eu não acredito que ninguém queira que fique necrosado como tá. Diga-se de passagem que não é uma questão só de João Pessoa. O Brasil e Centro Histórico, quem não conseguiu fazer um projeto de revitalização e trazer para a iniciativa privada e criar centros culturais no Brasil, os que eu conheço, todos eles passando por esses perrengues. Eu tive agora em Manaus e lá do mesmo jeito.
Eu tinha uns prédios lá antigos que tinha umas árvores em cima dos prédios. Eu tava até brincando, e parece que a floresta tá vindo para a cidade. O que acontece? A grande sacada aí, a grande decisão de médio e longo prazo é se conseguirmos fazer com que isso que foi plantado aqui, essa iniciativa agora, ela possa se perpetuar. Porque senão, quando vier outro gestor, aquilo ali volta a cair. Por quê? A questão não é a boa vontade de um e de outro, sabe o que eu vejo? É que quando você muda essa legislação hoje, que você pega o IFAM, o IFAEP, eles têm lá aí os seus requisitos, que eu confesso que eu não conheço, não posso falar sobre isso, mas quando a gente fala em modificar alguma coisa, tá certo? Você tem aquelas barreiras legais que você não pode fazer. Então, o empresário, no meu caso, eu aluguei uma casa em frente ao Liceu Paraibano para colocar um escritório de venda para facilitar meus vendedores. Não sabia, minha ignorância, quando eu coloquei a placa lá, para poder dizer aqui vende esse plano odontológico, chegou o IFAM e me aplicou uma multa. Aí foi que eu descobri que é tombado dali da Maximiano até o centro, até o Sanha-Lá. Me perdoe, me desculpe aí os grandes especialistas da área, os grandes defensores da natureza. Eu já disse aqui, já arrumei algumas confusão. Eu não acho que casa velha caindo dos pedaços é patrimônio histórico. Patrimônio histórico é aquilo que você conserva. Se pegar a associação comercial, pegar o prédio dos Correios, Polícia Militar, entre tantas casas que tem ali, aquilo sim vai para conservar. Quando você desce um pouquinho mais, tem umas casas, só uns tijolos caindo, ou você restaura e mantém, ou você faz interagir o moderno com o antigo, como tem no Rio de Janeiro alguns prédios assim. Então, assim, às vezes fica aquela discussão, não, mas essa janela, ela aponta não sei pra onde, meu amigo, então conserva. Ou então, bota uma coisa aqui, porque quem é que vai pra um lugar, tá certo? Você só vai se tiver iluminação, segurança e gente. Então, assim, eu torço muito, eu cheguei em João Pessoa, vi muito tempo ali, adoro o centro histórico. Não sei como é que tá hoje, faz tempo que eu não vou. Eu trouxe um grupo de empresários aqui para João Pessoa, disse aqui já numa gravação, vou dizer a Tiago, que ele vem aqui. Eu trouxe um grupo de empresários para João Pessoa aqui. Eu fiz eu faço o desenvolvimento dos fornecedores da Energisa. Então escolhemos o Brasília para fazer os workshops que tinha a melhor malha aérea e terrestre. São Paulo e Rio, a malha aérea era boa, mas a terrestre era ruim. E aí foi naquela época em que estava muito quente em Brasília e tinha tido aqui na Paraíba, no Nordeste, aquele derramamento de óleo, né? Só que a Paraíba teve pequenas gotículas. E eu convidei o pessoal a vir fazer o último workshop aqui na Paraíba. Se vocês têm pacote para o Nordeste, vamos para Paraíba, que lá quase o óleo não chegou. Depois descobri que as correntes marítimas levaram para o lado da Bahia e para o Ceará. Tem uma questão aí geográfica aí que eu não manjo bem disso aí. Bom, eu fiz um roteiro para eles. E um dos roteiros era fazer um passeio no centro histórico. E eu fui visitar no domingo de manhã lá, conheci meu amigo. Não é legal você levar ninguém ali. Entende? Então, assim, tem muito trabalho. E eu espero, assim, eu torço muito, sabe? Acredito, mas eu queria só reforçar esse ponto. É preciso fazer algo que tenha perenidade. E lá a gente viu isso muito bem. O prefeito Silvio falou com muita categoria lá. Disse, ó, eu faço uma coisa para que o outro possa dar continuidade, sabe? Então, se tivermos, porque assim, nós temos, e daqui a pouco eu quero falar sobre isso também, né? Nós estamos vivendo um momento onde a nossa Paraíba, nem para aqueles mais otimistas, esperavam sairmos de um, abre aspas, patinho feio, para um lugar tão desejado. Como é que nós podemos aproveitar esse momento? E o Centro Histórico é um lugar que interage muito bem com esse novo visitante da Paraíba, sabe? Entendeu? Então, eu amo meu Centro Histórico, gosto dali, mas assim, desejo muito, Zé, que a gente possa agora ter uma nova história e que João Pessoa seja um case, tá certo? Com base no que a gente tá aprendendo aí. Chico Nunes, desculpa aí minha fala aí, Chico, mas é porque é o meu sentimento, e aí, como eu tô aqui, né, falando, então ninguém vai cortar, não? Eu quero puxar de volta a pergunta que você havia feito, né, de o que a gente, depois de ter ido a Maringá, pode fazer para, né, aproveitar o aprendizado que a gente viu lá. Por que se não colocar em prática, não tô andando, não, Zé?
Tem Então, que botar em prática, né? eu vou comentar sobre isso e sobre o centro histórico só em manchetes, né? Eu tenho uma visão sobre esse processo do centro histórico, de que o que mais hoje faz falta é um modelo de gestão para você conectar as tantas Partes interessadas. instituições, entidades que já têm projetos, tá certo? Para mudar a paisagem, para mudar o cenário, né, do centro histórico. Existem vários projetos em secretarias do município, existem, né, incentivos do governo do estado, existem conexões com entidades federais, mas as coisas não estão devidamente conectadas, né? Então, está cheio de caixinhas e quando você bota em cima da mesa é como se fosse um quebra-cabeça faltando um bocado de peças, daí você não tem um corpo homogêneo e isso só se consegue se você fizer um modelo de gestão. Até para conectar tudo isso e ver onde é que está faltando para a gente preencher, enfim. Uma história mais longa para a gente conversar. Em relação Quando eu chamar Tiago, chamo vocês de novo para gente conversar com ele. Né? Pronto, eu tenho umas ideias, né, umas propostas para ler. Então, em relação ao que a gente pode fazer, e aí você, Zé, eu e os outros que fomos lá do Farol e também os gestores públicos, né? A gente tem assim meio que uma missão agora de bandeirantes, né? Para ir tentando convencer, avançar com os demais nesse debate. Porque há uma questão aqui já citada, que é de ordem bem cultural nossa, né? Do jeito de ser, do jeito de fazer, do jeito como as coisas acontecem aqui na Paraíba, no Nordeste, enfim. Peter Drucker tem uma frase que é interessante, né? Que ele disse que a cultura ela engole a estratégia no café da manhã. Então, assim, se a gente criar um monte de estratégia, um monte de projetos, tá certo? Para tentar reverter isso, mas se não atingir as pessoas no ponto, né, da cultura, da quebra dos paradigmas, as pessoas vão dizer assim, né, olha, lá as coisas acontecem porque os empresários, quando precisa, botam a mão no bolso. E quando precisa cobram com moral de dizer, você tem que, né, fazer esse projeto, porque nós bancamos o projeto e vocês se comprometeram em fazer. Trazendo para a nossa realidade, né, se a gente chega e fala com o grupo e diz, não, a nossa cultura aqui é diferente. Aqui a gente entende que quem tem que financiar é a gestão pública. A gente não é obrigação nossa. Então, são essas questões que eu não sei se com discurso, né, a gente muda. Eu acho que muda com benchmark mesmo, vai lá ver a experiência e muda principalmente por exemplo. Então, aqueles que foram, né, têm esse papel de, encontrando uma oportunidade de fazer algo na mesma dimensão do que é feito lá, até como um pequeno piloto, como um pequeno exemplo, uma primeira demonstração, isso já vai criando referências para a gente aqui. Eu não tenho ainda esse desenho e preciso até ver como que a gente pode estruturar isso. Mas, assim, a diferença do nosso Farol, né, para o CODEM, que é uma diferença que também é representativa, é que o CODEM ele é um território limitado a um município, tá certo? O Farol nosso é Paraíba. Então, a gente tem assim, um desafio muito maior de pensar Paraíba. Mas a gente entende que, na prática, hoje, há uma concentração, né, das lideranças do Farol e dos debates, enfim, na grande João Pessoa. Né? Embora os projetos, embora os projetos eles são se a gente pegar a agenda de desenvolvimento, a gente fala, né, de infraestrutura, a gente fala de rodovias, a gente fala questão hídrica, a questão hídrica, a gente fala. E quando resolve a hídrica, mexe na pecuária, mexe na agricultura, mexe tudo, né? E aí está pensado para o estado todo. Mas se a gente tem um território dimensionado, né, numa esfera de município,
não é? Como é o caso de Maringá e com toda a cultura que a gente já viu aqui, né? Ficou mais fácil, né? Para a gente o desafio é maior. Então, eu tenho pensado esses dias, até fiquei de trocar uma ideia com o Zé William, a gente ainda vai tomar um café, mas com você e outras pessoas que eu entendo importantes nessa reflexão, talvez a gente possa criar um piloto aqui na Paraíba, tá certo? Sem, obviamente, querer criar um segundo farol, não seria isso, né? Até para deixar claro, nós não vamos criar um farolzinho, um segundo farol, mas criar um piloto na Paraíba onde a gente possa, num determinado território, ter mais chance de exercitar o que Maringá exercita. Nós vamos pensar um projeto para um município tal e esse município vai ser piloto e a gente vai contar com empresários e com lideranças e com políticos e a gente vai ter um primeiro exemplo para servir dentro do Estado de referência, né, para outros e outros que a Paraíba precisa. Pronto, você vai falar com o Cícero aí, viu? Tá certo? Já tem o Estado, já tem o João Pessoa aqui, você fazer esse tarefa pra você, viu, Zé? Olha, acho que voltando até parte da sua pergunta anterior, qual seria uma outra afinidade? Eu lhe digo que eu tenho uma afinidade grande com o centro histórico. Primeiro delas contada pela minha mãe quando nós viemos de Alagoa Grande no início da década de 60 e vinha de trem. Né? Eu também vim de trem também. De trem. Né? Minha primeira Monarch, minha primeira bicicleta foi comprada em Inácio Vinagre, Barão do Triunfo com Maciel Pinheiro. O que é Monarch, hein? Monarch era, do meu tempo, não. Era a marca da bicicleta. Era Monarch e Calói. E Monareta. Que vinha era da Monarch. Eu tinha uma Monaretazinha. Né? E a berlineta era da Calói. Contigo, pô. Então, as afinidades são grandes. Meu primeiro Volkswagen foi comprado ali na Procev. Cimento eu comprava em Seu Barreto, lá embaixo, ali na Visconde de Inhaúma. Gelo, em Barra não tinha essas fábricas de gelo de hoje, de geladose e tal. Lá para a padaria do meu pai, neve, né? que era ali no Rick Center, eu ia comprar lá gelo na fábrica de gelo. E tive a oportunidade de ver a fábrica de gelo agora invadida, fazendo parte de um projeto da Prefeitura Municipal. Dói, né? Agência do Banco do Brasil na Gama e Melo. Primeiro consórcio, o consórcio promove também na Gama e Melo. A Prefeitura Municipal, que eu comecei a frequentar como contribuinte, lá embaixo, no final ali da Cardoso Vieira. A sede do Sinduscom, a primeira foi ali na Praça Antenor Navarro, ainda tive a oportunidade de ver, né? Então, são, assim, imagens, Banorte ali na Barão do Triunfo, né? Tudo isso, o belíssimo prédio, né, do Comando da Polícia Militar, dos Correios, graças a Deus estão sendo recuperados agora. A Prefeitura, que desde a segunda gestão Cícero adotou lá o prédio dos Correios, está sendo recuperado. Né? O Comando da Polícia agora vai virar gabinete do governador. Então, é todo um conjunto de ações. A antiga Proserve, né, não tem mais a revenda, mas agora vai ser algo que eu acho que é fundamental para o funcionamento e a sustentabilidade do centro histórico, que é a habitação. Né? Poderia, inclusive, até ter tido mais unidades habitacionais, mas em função de órgãos, a coisa de não fluir o tempo, foram cortadas Só fazer aqui um registro, sabe? Tirar aquele lixão ali, daquela visão da Casa da Pobre que a gente talvez tem tenha ali. sido uma das maiores obras que só a história vai poder dar a dimensão do que foi a remoção do lixão do Roger e a implantação, né, de um parque ecológico. Então, as situações estão colocadas. A região da antiga Matarazzo, quem conhece aquilo ali, eu ainda me lembro, criança, a entrada de João Pessoa, você vinha pela Avenida Liberdade, passava na Ponte do Baralho e subia pela Rua da República. Né? Você tinha Matarazzo do lado, Guaraná, Sanhauá do outro. Né? Aquele ali vai ser agora revitalizado, desapropriação foi feita. Foi feita a desapropriação, nós ainda estávamos lá na época. O grande terminal central rodoviário, né, de João Pessoa, o terminal urbano, né, vai ser o grande radiador, né, para Cruz das Armas, para Mangabeira, para Ubessa, né, tudo ali vai sair do terminal do Varadouro. Também são obras que estão já em ação e não é mais, vamos dizer assim, não é mais sonho, já concretizado, parceria de prefeitura, de governo do estado com a agência espanhola, com a agência francesa. Quer dizer, tudo isso há uma esperança. Inclusive, o perímetro do centro histórico foi, inclusive, aumentado. Ele vai não só lá debaixo, lá ali da região do Sanhauá, mas ele se estende até Jaguaribe,
ali onde está também nas trincheiras, não é? O primeiro prédio do atual Instituto Federal de Educação, que ainda funciona, lá a reitoria, o próprio Centro Administrativo do Governo do Estado, né? Então, tudo aquilo foi feito com o intuito de todas essas ações de ordem tributárias, né, foram colocadas e estão postas. Algumas já estão acontecendo. Precisa agora que a iniciativa privada realmente passe a cobrar mais, apresentar mais resultado. Uma iniciativa interessante, conversávamos muito na época com o prefeito Cícero, de você descentralizar um pouco a gestão. Foi criada agora a Secretaria do Centro Histórico, que tem à frente o vereador Tiago Luceno, um jovem, competente vereador. Né? Então, eu tenho certeza que a situação está posta, né? As ações estão postas, iniciativas, inclusive, reais de convênios, de recursos, estão aí prontos. E agora é a iniciativa privada cobrar, o poder público continuar se movimentando ainda mais para que melhore o congraçamento com todas as entidades, e você citou algumas delas. Você vê, nós temos exemplos assim, patentes, lá no Louvre, a pirâmide. Quer dizer, um contraste é necessário. Aqui agora a Câmara Municipal vai fazer sua nova sede, está preservando a frente. Quer dizer, essas parcerias precisam ser feitas, porque o ruim é você passar como a gente passa ali na Duque de Caxias e ver casas literalmente tombando, Gostei, né? Literalmente tombando, né? Escoradas há muito tempo, e aí onde a gente precisa da vida. Aquele movimento de revitalização de Visconde de Pelotas, Duque de Caxias e General Osório, que já até começou a pulsar com bares, restaurantes, eu acredito que será incrementado, né? Eu acredito que a gente possa, em definitivo, dar continuidade. Eu acho que é um projeto sem volta, viu, Josué? Eu acho Bacana. que agora vai. Zé, você falou aí, que eu me escutei bem 3 vezes, tá? É preciso a iniciativa privada cobrar. Quando você fala em iniciativa privada cobrar, você se refere às entidades representadas por esses... Também. Então, não seria um momento, tá certo? Viu, Chico, aí fica bom pra você, eu sei que é um aglutinador, sabe? Porque eu percebo hoje, eu frequento mais de uma, que elas andam muito independentes, tá? Associação comercial corre por um caminho, Farol corre por outro, CDL por outro. Não seria o momento de elas fazerem uma coalizão, tá certo? Para poder chegarem junto com o mesmo propósito. Porque assim, como um empresário, você sozinho cobrar é mais difícil. Mas se as entidades, porque qual era a minha fala aqui lá no passado, sabe? Era, quem são as partes interessadas? Tem a sociedade civil, aí você tem as entidades, você tem a universidade, você tem... Trazer todo mundo, dizer, como é que a gente monta um grande projeto e cada um cobra a sua parte. Isso já está avançando já, como você trouxe aí. Para dar continuidade, não seria um momento de juntar todas essas entidades e dizer assim, quem são as partes interessadas? Tem uma associação de bairro lá? Traz para cá. Tem a associação comercial? Traz para cá. Tem CDL? Tem Fé Comércio? Tem Farol? Primeira coisa, João Zé, você tem razão, me permita, Chico. Sim, claro. Mas eu acho que o que é primordial nesse processo de junção dessas entidades é o desprendimento dos seus líderes, das suas diretorias, de separar a política, interesses pessoais e colocar o centro histórico e a cidade acima de qualquer coisa. Na hora que isso for feito, eu tenho certeza que isso rapidamente vai caminhar. Eu acho que Zé foi bem na mosca agora, não é? Essa questão, quando eu falo do modelo de gestão, né? Eu disse ali, precisa de um modelo de gestão. Eu cheguei até a rabiscar algumas coisas, e estive lá com a secretária Valene na gestão passada, mas aí a gente não conseguiu progredir muito lá. Mas, assim, eu ainda fui com ela visitar algumas secretarias, exatamente mapeando o que nós temos hoje de coisas acontecendo, de projetos, e tem bastante. Eu fiquei surpreendido. Tá certo? Agora, não há conexão, né? E aí, quando junta... Porque o governo do estado está aí dando um incentivo, a prefeitura dá, o governo federal tem uma outra coisa. Mas, assim, tem umas questões de fundo, né, de base, que é preciso resolver. Primeiro, a questão de segurança. Você pode dar todo o incentivo do mundo para a pessoa ir para lá, mas o cara disse, eu não vou para lá, porque quem é que garante o meu negócio lá? Então, se não tiver segurança, eu não vou.
tá certo? A questão da mobilidade. Sabe? Se eu vou montar uma empresa lá, eu não vou ter cliente porque não tem onde estacionar, não é? Então, segurança e mobilidade tem que estar, né, nesse contexto trabalhado muito fortemente. A questão do povoamento, né, do povoamento habitacional, né, e do povoamento empresarial, que isso quiser falava pouco. Então, segurança, mobilidade, né, eu vou estacionar onde? E quando eu chegar lá, eu, né, não tenho risco de ser roubado, né? Então, se eu que você abrir um negócio lá, se eu não tiver um mínimo de garantia nesse sentido, eu não abro, tá certo? Normal, o governo está dando incentivo. Sim, mas eu vou fazer um negócio lá e depois eu vou quebrar porque não tem cliente. O cliente não vai porque não tem segurança, não vai porque não tem onde estacionar, né? Então, tem umas questões assim que precisam ser trabalhadas e, como Zé William está falando, né, de maneira muito profissionalizada, né, e não partidarizada, né? Você não pode colocar essas entidades, porque a gente pensa que não existe partidarismo no setor privado, mas existe, né? Existe um partidarismo que ele não é decorrente de uma sigla partidária, mas de um ciúme institucional. É de um ciúme institucional, é verdade. Gostei do ciúme institucional, né? O ciúme institucional. E a gente precisa também melhorar nesse aspecto, como você bem lembrava. Então, assim, eu acho que o centro histórico é um grande desafio. Mas uma coisa que a gente, né, ainda alimenta e que não renova sempre as esperanças é a gente ter a constatação ao longo da história que nós não somos o único caso de centro histórico no mundo que demorou muito tempo para acertar a cadência, o passo, tá certo? O velho mundo, a Europa, viveu muitas crises nesse sentido, tá certo? Hoje a gente acha tudo bonitinho quando a gente vai para Paris, para Roma, para Londres, né? Enfim, a Holanda agora, o ano passado eu estava vendo Amsterdã, como é que resolveram o problema de estacionamento. Você chega no centro da cidade, é tudo conservado e né, o subsolo é tudo cheio de estacionamento que ele fez. Então, mas isso não foi feito do dia para a noite. Os grandes centros turísticos históricos do mundo, eles passaram por crises duradouras até chegar a hora de achar o jeito de fazer. E eu acredito que a gente tem condição de achar, né, o jeito para fazer esse centro histórico, né, uma grande atração turística e de negócio. E eu acho que, assim, sabe aquele sentimento que a gente está no momento certo? Por quê? Nós estamos, essa é a minha próxima pergunta, né? Nós temos uma gestão municipal e estadual que convergem, quando são gestão que estão brigando, que é mais difícil, eles convergem com o mesmo pensamento. Eu passei 2 horas com o Cícero Lucena, sempre digo isso, ele conhece cada buraco de João Pessoa. Ele sabe onde é cada buraco, aquela rua tal, assim, pelo tempo que ele passou aqui. A gente tem um governador que tem feito um trabalho aí estruturante na cidade. E nós temos o vento soprando a nosso favor. Porque, assim, não tem uma indústria para trazer mais dinheiro do que a indústria do turismo. E rápida. E se João Pessoa souber pegar esse momento que está vivendo, de que eu moro ali no Busto ali, eu sei o que é turista ali toda hora, todo dia. Você da rede hoteleira deve estar acompanhando isso também. Você como especialista também acompanha também. Mas, então assim, a gente está no momento certo. Se não perder a mão agora, a gente fica mais fácil fazer, sabe, Chico? Porque assim, tem público para isso. E já deixo já a minha pergunta para você já, tá? Eu queria fazer para vocês dois, e na sua fala aí, que é: o que aconteceu com João Pessoa? Porque o povo me pergunta lá fora e eu não sei responder às vezes. O que aconteceu que de repente ficou tão queridinho aí, mundo afora, tá? Olha, a nossa querida Filipeia de Nossa Senhora das Neves, depois Frederica, depois Paraíba e por fim João Pessoa, ela é abençoada pela natureza. Sob todos os aspectos. Nasceu às margens do rio, distante quase aí 10 quilômetros da praia, mais ou menos isso. E natural, Chico relatou isso com muita tranquilidade, essa coisa da cidade mudar, da cidade procurar outros eixos de desenvolvimento, né? O centro histórico tinha suas limitações, onde João Pessoa nasceu tinha suas limitações. Ruas relativamente estreitas, pouca capacidade de expansão, e a cidade fluiu
para onde a natureza exuberante perguntava por que não se ia. E ela foi com muita avidez, né? Chegamos à praia aí, principalmente essa mudança final da década de 60 para 70, né? E ela foi incrementada no final da década de 90, principalmente, consolidou-se nos primeiros anos desse século XXI. E nós temos aí essa maravilha, João Pessoa despontando, beirando aí 1 milhão de habitantes, praias maravilhosas, a cidade relativamente nessa área aqui bem mais planejada, tá certo? E o que é que nós temos que fazer agora? Nós temos que aproveitar esse momento espetacular, né? Essa pérola que desabrochou, não só o Nordeste, o Brasil conheceu, mas o mundo está querendo vir para cá, né? Tivemos agora até experiências aí com missões em Portugal, missões em outros países, e já está se colhendo, né, os frutos disso aí. Um polo turístico que praticamente vai dobrar a capacidade hoteleira que João Pessoa tem hoje em número de leitos. Quer dizer, precisamos fazer um trabalho de você preparar a cidade para esse desenvolvimento que vai ser um outro salto muito rápido nos próximos 5 anos. É como esses 5 anos agora próximos representassem 50 passados. Como dizia o Milagre, 50 anos em 5. 50 anos em 5. Então, né? isso vai ser um salto espetacular. Nós temos mão de obra preparada para isso? Nós temos mobilidade preparada para isso? Né? Nós temos as condições necessárias e estruturantes, quer seja na área tributária, para que você atraia mais empresas? Né? É uma indústria limpa, é uma indústria bacana, a indústria do turismo, mas tem todo um entorno que você precisa fazer para que a indústria do turismo floresça, se mantenha, tá certo? Que o difícil não é você só fazer essa explosão que você está vendo agora, essa coisa muito rápida, e para manter isso. Não é? Porque João Pessoa, e como diz o nosso prefeito, ela será boa para o turista quando ela for boa para o pessoense, para o local. Nós não queremos aqui perder qualidade de vida, não é, com essa expansão do turismo, de maneira nenhuma. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho certeza que a junção da iniciativa privada, eu sou um cooperativista por natureza, sou apaixonado por isso. Eu acho que esse cooperativismo das instituições públicas e privadas, elas são a solução para que a gente possa fazer com que João Pessoa continue linda, como sempre foi, mas que ela precisa estar preparada para esse crescimento. Estima-se pelo IBGE, do censo de 22, que em 2031, 2032, João Pessoa bata 1 milhão de habitantes em uma região metropolitana de praticamente 1,5 milhão. Quer dizer, é algo que nós precisamos nos preocupar. Prepararmos para isso, né? Então a gente tem que estar preparado na mobilidade, na saúde, na educação, no pertencimento do pessoense para com sua cidade. Eu acho que iniciativa privada e poder público fazendo um pouquinho mais, com mais boa vontade, engavetando menos as coisas, por apenas mudança de humor ou porque não concorda com A e B e C que está ali, colocando a cidade acima de tudo, eu tenho certeza que a gente pode aproveitar esses bons ventos que estão soprando para cá, porque Deus foi pródigo, nos deu tudo de bom. Será que a gente é quem vai jogar fora? Muito bom, muito bom. Nós temos... Ficaríamos aqui o dia todinho, tá certo? Nós estamos aqui já. Chico, o que você complementa aí já com sua frase final aí, como sempre você traz? Nós já estamos aqui há 1 hora já praticamente. Papo bom, passa rápido. Passa rápido. O que você traz aí para complementar e assim, qual é a sua visão, Chico, de que aconteceu com João Pessoa? Você que é tão experiente, navega por tantas áreas, porque assim, eu brinco de que de repente saímos de patinho feio para a cidade desejada. Lá fora, eu vi muitas vezes, estava assim, você é da onde? Você é do norte? Eu dizia, você estudou geografia? Nós temos alguns diferenciais, né, que eles passaram a ser vistos, descobertos, né, pelos brasileiros, pela população mundo afora. Nós temos natureza, nós temos clima, né? As pessoas podem vir aqui qualquer época do ano para João Pessoa, né, aqui para o litoral paraibano, que você visita a praia, coisa que né, o sul-sudeste do Brasil não acontece, e em muitas regiões do mundo europeu e
das outras Américas aí. Então, a gente tem esse favorecimento da natureza, né? de clima, de sol, de mar, né? Nós temos uma localização geográfica estratégica num momento em que o mundo mudou as suas relações comerciais, né, com o advento do e-commerce, né, das vendas pela internet. E localização, logística, é um diferencial competitivo muito forte hoje, né, para os grandes grupos que vendem muito pela internet, porque eles ganham, né, prestígio pela celeridade da entrega. E para você entregar rápido tem que estar, né, localizado estrategicamente. E nós temos esse favorecimento geográfico, né, que nos dá também essa condição. E a gente poderia aqui ficar falando de muitas coisas, né, mas tem uma em que as pessoas buscam, né, a cada dia melhorar a qualidade de vida, e qualidade de vida tem a ver com o local onde você pretende habitar, né? E nós temos hoje ainda, né, mesmo com essa preocupação, né, de mobilidade e tal, né, se a gente recebe mais gente aqui do que a nossa capacidade de criar vias de escoamento, né, estrutura para atender essas pessoas, aí vai ficando ruim, mas há tempo de se trabalhar isso. Mas tem uma coisa que eu gostaria de encerrar lembrando isso, que é bem particular nossa, do nordestino e particularmente do paraibano. É o jeito de receber. Tá? O nosso jeito de receber é diferente. Eu já ouvi muita gente, né, dizendo, mas eu fiquei tão à vontade quando eu fui lá na Paraíba. Né? É um povo tão acolhedor, né? A gente já ouviu isso muitas vezes. E imagina, né? O mundo vive muito estressado, né, hoje em dia. Né? Aí você vai para um local, né, onde as pessoas estão estressadas no trânsito, você chega num restaurante, é mal atendido, você chega aqui na Paraíba, a gente acolhe bem demais, né? Tem falhas aqui, ali tem, né? Mas se a gente falha, por exemplo, num atendimento, né, num serviço prestado num restaurante ou mesmo de outra natureza, mas talvez a gente falhe porque ainda está faltando melhorar a qualificação. Não é pelo estilo nosso de querer ser agressivo, né, ou se comportar mal com quem vem nos visitar. Nós somos acolhedores, tá certo? E esse diferencial do acolhimento, num momento em que o mundo está procurando ser bem recebido, as pessoas querem qualidade de vida e querem viver bem, né? Esse para a gente é um grande diferencial e a gente tem que manter, porque é um diferencial cultural, né, para contrapor aquelas outras faltas que a gente falou quando falava de cultura aqui do ponto de vista do desenvolvimento. Cada um contribui com o que pode, certo? Assim, eu fiz questão de gravar 4 episódios sobre a nossa viagem para deixar materializado, sabe? Para que os que não foram possam assistir, possam ouvir um pouco. Então, passaram por aqui já, nem lembro quantos já passaram. O Zé Carneiro veio aqui. Quem foi mais tanto, gente? Foi Érica, Iane, não é isso? Quem mais? Agora vocês dois. Vou trazer mais outra equipe aqui, fazer 4 episódios. Adeilton, acho. Não. Vamos ver. 4 episódios para deixar essa mensagem, tá? Porque, assim, eu acredito muito naquilo que você planta e dá algum fruto. Então, eu espero que isso possa chegar a outros ouvidos, a outras pessoas, que inspire elas a ir lá conhecer também. Então, sua mensagem final. Quem começou falando foi Chico, não é isso? Então, você começa deixando sua mensagem final agora. Para quem não foi, tá certo? O que você, quando diz assim, eu fui em Maringá e... O que você diz para a pessoa? Olha, a minha mensagem é de esperança. As boas cópias nós precisamos fazer, aperfeiçoá-las, não é? Moldá-las, adaptá-las à nossa situação, às nossas regionalidades, às nossas peculiaridades. Está lá o case de Maringá, são muitos outros cases que a gente pode olhar mundo afora, mas o de lá é próximo, factível, não é? Com pessoas de nossa nacionalidade, uma cidade que também tem muitos imigrantes, não é? Muitas pessoas que migraram para lá, até o próprio nome vem de uma música, não é? Em homenagem, não é? Que falava da migração, que falava
de tudo isso na década de 40, de nordestinos, etc., e que demonstra que é possível, tá? Eu digo sempre, se a iniciativa privada se desprover de suas vaidades e os que chefiam os poderes públicos olharem que não é só o tempo dele, do mandato dele, que ele precisa fazer algo institucional, atemporal, precisa-se de políticas de Estado, né? Eu tenho certeza que nós vamos desatar esse nó. Porque João Pessoa, de novo eu repito, esse sublime torrão, a natureza nos deu tudo de bom e colocou aqui ainda um povo maravilhoso, hospitaleiro, cordato, né? Todos que aqui chegam, uma das coisas, como o Chico disse, um dos maiores comentários é esse, eu vejo isso lá nos nossos hotéis, comentando com os colegas hoteleiros, a gente vê o quanto eles gostam, uma das primeiras coisas que eles comentam. Então a gente está aí com a faca e o queijo na mão, como se diz, né? Hoje também despontando aí na área de logística, João Pessoa está no centro aqui do Nordeste, vias duplicadas em direção no Conde ao Rio Grande do virou Norte, exatamente, uma cidade. em direção ao Recife, em direção a Campina Grande, né? Então a gente está aqui, o porto teve sua capacidade aumentada e em muito. Nosso aeroporto hoje tem condição de receber 2,5 vezes, né? A quantidade de passageiros que hoje embarcam e desembarcam. Eu acho que a estrutura está montada, é agora ter boa vontade, ter bom senso, né? Para que a gente possa aplicar tudo isso que está aí posto, que está pronto, e a gente tem que dar continuidade e tubar as lições do passado. Não existe presente sem passado e não existe muito menos futuro sem esses dois. As lições estão aí, a gente erra se quiser. Bacana, Zé, muito obrigado aí. Chico, o que você diz para as pessoas que não foram a Maringá? Estive em Maringá, mobilizei para levar um time aí, uma equipe, um grupo e perderam, né, uma oportunidade de se contaminarem, né, no propósito de... Os que não foram, né? Os que não foram. Sim. Perderam a oportunidade de se contaminarem, né, com pessoas que têm propósito e que têm um espírito demonstrado de servir desinteressadamente, né, mas de trabalhar com harmonia, juntando força de quem produz com quem faz a gestão pública, né? E assim, a gente volta vendo isso como o grande desafio. Nós temos um grande desafio, eu falei no início, né? Nós 15 que fomos lá, né, do Farol, 14 do Farol e mais os 5 convidados especiais. Então nós vamos ser bandeirantes lá dentro para tentar, né, ir fazendo com exemplos esse convencimento. O desafio é grande, né, mas a gente precisa enfrentar. Porque eu aprendi, Zé Josué, com uma frase assim, de Charlie Chaplin, né, que a gente conhecia muito a fama de Charlie Chaplin exatamente por não falar, né? A pessoa fazia mímica, mas quando ele falava, ele sabia. Ele, certa vez, num discurso, né, dele, ele falava das coisas difíceis, impossíveis e tal, né? E tem um trechozinho do discurso que ele diz assim, né, que os nossos esforços desafiem as impossibilidades. Lembrai-vos que as grandes proezas da história nasceram do que parecia impossível. Então, aí assim, a gente tem que tentar, né? É um desafio. E se a gente não conseguir, consegue alguma coisa? Aí eu me contento com, eu não sei de quem é a autoria também dessa constatação, dessa frase que diz assim, é preferível a gente chorar por não ter conseguido do que sentir remorsos por não tentar. Muito bom. Rapaz, vocês hoje vieram assim muito filósofos, poéticos. Rapaz, estou aqui impressionado. Parabéns aí. Hoje foi um episódio de peso, viu? Deixa eu te falar uma coisa, tá? E para todos que estão nos assistindo, tem mais outro episódio ainda sobre Maringá. Tem mais 2 aí que você pode assistir para procurar pegar um pouco essa essência do que nós vimos lá. Mas eu vi uma pregação recentemente do pastor Rafael, meu grande amigo, meu consultor, meu mentor, que ele falava sobre João. Eu acho que é João. Se eu errar aqui, me perdoe aí os que conhecem da Bíblia mais do que eu.
Mas assim, pelo menos entenda a lógica, não precisa ser o mesmo o mesmo apóstolo, não é isso? Pode ser de outro, mas a história é essa, né? Diz que João estava ao lado de Jesus lá assistindo ao momento que ele foi crucificado. E ele dizia o seguinte: eu vi quando a espada, né, a lança, foi introduziram a 2 dedos assim perto do peito, e ela entrou algo em torno de 3 ou 4 centímetros e tal. Então ele contava com riqueza de detalhes como foi o processo, porque ele estava lá, ele viu. Quando o Tiago fala sobre a mesma situação, ele diz: ouvi dizer que perfuraram perto do coração, tá? O que isso tem a ver com a nossa viagem, sabe? Trazendo esse exemplo que eu vi. É que, e você fez muito bem, Chico, agradeço demais por ter mobilizado para levar. Porque por mais que a gente fale aqui, nada se compara a vivenciar os dias que nós vivenciamos ali. As experiências que nós tivemos ouvindo cada um ali falando sobre uma coisa que, quando a gente para um pouco e pensa, não é para ser o anormal, é o normal que deveria ser. Os gestores devem entender que eles são gestores, estão ali, tá certo, para proporcionar à cidade. Mas a gente viu ali, assim, o que todos nós sonhamos, sabe? Então, que um dia a gente possa ter não só João Pessoa, mais cidades, mais municípios, com esse espírito de eu não sou o dono da cidade, eu não sou o dono da entidade, eu sou um gestor que estou aqui para melhorar a vida das pessoas, tá? Então, se a gente conseguir aqui traduzir um pouquinho para inspirar essas pessoas, valeu a pena esse nosso momento aqui, valeu a pena tirar vocês das obrigações. Agradeço demais aí a participação de vocês, o que vocês trouxeram aqui fica eternizado aqui para toda a vida. Quem sabe daqui a 50, 100 anos alguém vai estar nos ouvindo. Um dia Zé Willis, meu dia lá, e Chico estavam lá conversando sobre algo assim e agora está acontecendo, tá? Então, que possa inspirar outras pessoas, tá, gente? Porque todos nós que fazemos parte do Farol temos o que Chico sempre diz, que é o quê, Chico? Apaixonados pela Paraíba. Apaixonado pela Paraíba, tá? Então, valeu, pessoal. Se gostou, compartilhe, comenta aí, nos ajuda a fazer os próximos, tá? E principalmente apaixonados por João Pessoa. Por João Pessoa, é isso aí. Né?